Hoje nós estamos recebendo também aqui o contador Alexandre Araújo para tirar dúvidas sobre isenção de imposto de renda, quais são as doenças contempladas, inclusive ele já está aqui ao meu lado. Alexandre, seja bem-vindo ao Bom Dia News, primeira vez aqui no programa? Sim, sim. Primeira de muitas, a gente espera. Bom, isenção de imposto de renda é uma preocupação muito grande quando chega o período de declarar, é um assunto que gera muitas dúvidas, mas a gente poderia começar falando sobre quais são essas doenças que se encaixam aí nesse pedido de isenção. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, bom dia a todos. Quando nós falamos sobre o imposto de renda, a gente entende que é um imposto que tem a maior legislação brasileira que trata sobre esse assunto, né? Então, com a Lei 7.713 de 88, nós falamos um pouco sobre essa situação a isenção do imposto de renda. Para casos de doenças graves e também alguns tipos de deficiência física. Então, exemplo de doenças consideradas graves, por exemplo, algumas moléstias. Nós falamos de cardiopatias, que no caso são as doenças do coração, esclerose múltipla, casos de pessoas portadoras de HIV, deficiências físicas como cegueira e alguns acidentes de trabalho. Né? Então, casos também de pessoas provenientes que tiveram câncer, que são chamadas neoplasias, né? Malignas, são pessoas que podem obter esse direito da isenção do imposto de renda. A gente começa a declarar imposto de renda no próximo ano, tem gente que acha que está um pouco cedo para fazer essa declaração, mas não está tão cedo assim não, né? As pessoas já podem se antecipar. Quem vai fazer o pedido dessa isenção, da entrada, da abertura, como é que funciona? Isso, muito bem, porque na verdade, assim, quando nós declaramos o imposto de renda, é sempre referente ao ano anterior. Essas pessoas que, por exemplo, que irão dar entrada no processo de isenção do imposto de renda, elas precisam primeiramente dar entrada no chamado laudo. Então, eles precisam observar lá, por exemplo, o INSS ou o médico do trabalho que possa fornecer primeiramente esse laudo, onde vai atestar o início dessa enfermidade. E aí, a partir daí, ela pode dar entrada na Receita pedindo a isenção do imposto de renda. Muitas vezes, por exemplo, a pessoa dando entrada hoje dessa isenção, muitas vezes essa doença ela já iniciou há 2 anos, 3 anos atrás. Então, ela vai fazer um trabalho de pedir a restituição desses anos que foi descontado esse imposto de renda delas. É importante a gente falar que esse laudo pericial, ele é obrigatório, né? Sim. Tem que apresentar esse laudo. Sim, porque na verdade o laudo ele vai atestar, o médico vai atestar que a pessoa ela possui aquela enfermidade e até mesmo o ano que iniciou aquela enfermidade, né? Porque geralmente, quais são os rendimentos que permitem essa isenção do imposto de renda? Por exemplo, são os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão. Então, por exemplo, uma pessoa que é portador de uma moléstia como essa, ela precisa estar atenta a justamente qual o ano que ela iniciou. Porque muitas vezes o médico ele dá o resultado do laudo naquela data. Mas muitas vezes aquela enfermidade ela começou há 2, 3 anos atrás. E ela vai pedir essa restituição desses anos provenientes. No caso, assim, todos os anos tem que apresentar esse laudo? Na verdade é o seguinte, a partir do momento que você apresenta este laudo, você consegue já justificar essas declarações e quando você cair na malha da Receita Federal, você consegue sempre anexar no chamado e-processo, que é um portal, né, da Receita Federal, um aplicativo, e você consegue sempre colocar esse laudo. No escritório a gente está com 2 casos recentes de processos assim, de uma pessoa que ela adquiriu uma doença grave, mas vinha sendo descontado o imposto de renda dela. Aí desde 2017 nós fizemos um processo onde a gente tem anexado toda essa documentação e ela tem recebido esse dinheiro de volta, né? É um processo que realmente requer que um profissional faça, porque ele tem algumas particularidades. Então é interessante que um contador, um advogado possa fazer esse processo para que a pessoa possa ter esse dinheiro devolvido. E no caso de cura da doença? Pronto, existe muito caso, por exemplo, de uma pessoa que adquiriu um câncer, né? Então ele tem, durante todo aquele processo ali de 5 anos após a cura daquela enfermidade, ele sempre vai ter cuidados. Então a legislação ela dá esse prazo de 5 anos. Mas há casos, muitas vezes, que é uma doença que às vezes se estende os cuidados, a legislação, mediante um processo, que você pode tentar de forma administrativa ou até mesmo por meio de um advogado, né, um processo mais jurídico, você consegue estender essa isenção por um bom período, até mesmo 7 anos, 8 anos, como já tem alguns casos que já vem acontecendo. Tem gente que faz a declaração do imposto de renda sozinho, mas nesses casos onde há isenção, é interessante procurar um contador, é importante procurar um escritório de contabilidade, né? Porque qualquer detalhezinho pode acabar atrapalhando todo o processo. Porque na verdade, assim, é um processo que ele é particular.
né? Ele foge realmente da normalidade, porque existe uma legislação específica sobre isso, e aí é preciso lá, em vez de você colocar naquela parte dos rendimentos tributáveis, você possa colocar na parte dos rendimentos isentos, porque é um rendimento isento. E geralmente, por exemplo, digamos que uma pessoa que tem essa moléstia, ela também tenha outros rendimentos. Por exemplo, é um rendimento proveniente de um trabalho, um rendimento proveniente, por exemplo, de um rendimento isento que ela recebeu, de uma pensão, de um aluguel. Alguns rendimentos, mesmo que a pessoa tenha essa moléstia, vai sim incidir ainda o imposto de renda. Somente em caso de aposentadoria e pensão que ele consegue essa isenção. Lembrando que mesmo você isento, você também é obrigado a fazer o imposto de renda. Eu sou isento do imposto de renda próximo ano, mas eu sou obrigado a fazer essa declaração. Apresentar esse laudo, né? Sim. Então, para as pessoas que estão assistindo a gente, acompanhando agora, que tem algum tipo de doença que se enquadra nessa parte de isenção, fala aí para a gente de uma forma resumida qual o primeiro passo que ela deve fazer. Pronto, o primeiro passo, ela deve buscar o órgão, por exemplo, que ela tem essa aposentadoria, e buscar o laudo pericial, que é justamente atestado pelo médico. E sempre observar a data que o laudo se refere. Minha doença tem 2 anos, então o laudo deve conter essa informação que é 2 anos, para que ela possa pedir essa restituição dos períodos anteriores. Então o primeiro passo é o laudo, em seguida fazer a declaração, colocando já no campo rendimentos isentos. Caso você venha cair na malha, você precisa entrar com o chamado processo, onde você vai anexar toda a sua documentação daquela declaração, despesas, receitas, e também colocar o seu laudo. E a partir daí você será analisado pela Receita, pode ser que demore 2 meses, 3 meses, mas você terá sim seu dinheiro restituído de volta do imposto de renda. Ok, Alexandre, muito obrigada pela entrevista, muito esclarecedora. Nosso espaço está aqui sempre aberto, inclusive, muito provavelmente, próximo ano, quando chegar o período de fazer a declaração de renda, do imposto de renda, o Alexandre Araújo estará aqui de volta. Obrigada, tá bom?